nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me
teu nome imutável é. A paz do Senhor, irmãs, irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus possa alegrar o teu coração, que Deus possa te encher de esperança, que você possa iniciar uma semana cheio de gás, cheio de pique, de alegria, com a visão renovada, transformada, que essa palavra possa te ajudar a se fortalecer no Espírito, amém? Então vamos meditar na palavra que nós temos para esta noite, mas antes vamos fazer uma oração. Santo Deus e Pai, Deus glorioso, Senhor da vida, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus da justiça, te exaltamos nesta noite e te glorificamos pelo que Tu és. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, para que nós tenhamos segurança em Ti, para que o Senhor nos conduza na palma das Tuas mãos, Pai, nos protegendo, nos livrando, nos guardando e em todas as coisas que nós possamos estar caminhando nas mãos do Senhor, dirigidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Te pedimos, blinda nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos. Senhor, coloca guarda nas nossas bocas, ó Deus, e em todas as coisas que nós venhamos a realizar, seja para glorificar o Teu nome, Pai. Que nada que tenha no mundo possa nos atrair mais do que o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos voltar para Ti, buscar a Tua face e andar contigo. Fala conosco agora através da palavra, que o Espírito Santo possa nos revelar as verdades. Em Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Então, já vamos meditar numa palavra revelada, a palavra de Cristo. Amém? Nós precisamos entender que assim como Cristo nos foi revelado pela fé, a palavra também nos foi revelada pela fé. Então nós temos que crer nessa verdade, crer que Jesus Cristo é o Senhor e que esta palavra é o nosso livro de fé e prática, que nós precisamos nos guiar, nos movimentar, nos mover nela, amém? Então pela fé receba Cristo, pela fé receba a palavra, pela fé receba a salvação, amém? Nós somos aqueles que se encaminham pela fé. Então vamos lá meditar numa palavra de Jesus. Eu quero te perguntar, qual tipo de vida você prefere viver? Uma vida atribulada, uma vida cheia de amarguras, cheia de peso, cheia de carrapichos, né? Ou uma vida leve, suave, uma vida que você possa caminhar na verdade, caminhar sabendo que ainda que você tenha aflições, você tem bom ânimo, você vence as aflições e que tudo passa, né? E que essas coisas não possam te prender, não possam te aprisionar, que essas coisas não possam ser peso carregado sobre as tuas costas, sobre os teus ombros, sobre a tua mente, sobre o teu pensamento. Ela não possa estar fincada no teu coração, porque aqui no teu coração é o fiel depósito da palavra de Deus, como diz o salmista. Tua palavra eu guardei no coração para não pecar contra Ti, Senhor. Então, nós temos que nos encher dessa verdade, dessa palavra e guardá-la no coração para não pecarmos contra Deus. Amém? Então, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, né? Nós vamos pegar um pedaço, depois vamos no capítulo 12 e vamos fazer um percursozinho em cima da palavra que Jesus estava ali ensinando, né? Só para contextualizar, Jesus Cristo estava cumprindo o seu ministério, né, ativamente, e algumas questões, algumas coisas que foram vivenciadas, né, e foram registradas aqui, foi para que nós venhamos a entender e venha nos revelar verdadeiramente quem é Deus, quem é Cristo e quais eram os propósitos, né, de Cristo para as nossas vidas. Então a pergunta é, como é que está a sua vida? Você tem vivido uma vida de peso, uma vida de amarras, uma vida onde os carrapichos, as sujeiras estão impregnadas e você tenta se lavar, tenta se limpar, tenta arrancar e não consegue? Ou você tem vivido uma vida consciente, né? Consciente da verdade, consciente de que, apesar das aflições, nós temos a Cristo, né? Que nos socorre em todas elas, e com a força que Cristo nos dá, nós somos mais que vencedores. E é esse o entendimento que Deus quer trazer para a sua vida, para a sua família nesta noite. Quer trazer um entendimento de que
Ainda que nós tenhamos aflições, nós temos que fazer menção do nome do Senhor, nós temos que confiar no Senhor, e com a força que Cristo nos dá, nós vamos enfrentar e vamos vencer qualquer situação. E estas coisas não podem ser peso para as nossas vidas, não podem nos paralisar, não podem nos amedrontar. Nós temos que avançar, irmãos, como Deus fala a Josué naquela oportunidade, e fala: ser forte e corajoso. Deus fala para nós hoje, nada mudou, ser forte e corajoso. Como ele falou para Moisés: diga ao povo que marche, né? Diga ao povo que tome uma atitude na direção da palavra que saiu da boca de Deus para a sua vida. Diga ao povo que marche. O povo marchou e o mar vermelho se abriu e o povo passou. Então, eu não sei qual é a dificuldade que tem se reunido à volta da sua vida nesse tempo, mas eu quero dizer que Deus fala para você: marche sob a palavra que foi declarada, a palavra que saiu da boca de Deus para a sua vida, e as coisas vão mudar, e você vai ver Deus abrindo o mar, e você vai ver Deus realizando um milagre, você vai ver Deus trazendo à existência aquilo que nem você acreditava. Amém? Então vamos crer. A palavra de Jesus fala a partir do verso 28 do capítulo 11 de Mateus: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é Jesus fazendo esse convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, né? Aquilo que nós falamos. Como está a sua vida? Você tem se sentido cansado? Tem se sentido sobrecarregado? Você tem olhado para alguns das suas dificuldades e tem pensado que não tem solução, que não tem saída? Como você está? Hoje Jesus te convida, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você fala: pastor, mas eu já fui a Cristo. Então, olha o que fala o próximo versículo: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, se você já foi a Cristo, né? Se você já se achegou a Cristo, então tem uma segunda parte: tomai sobre vós o jugo de Jesus, mas o mais importante, aprendei dele. Por que então, pastor, que eu já fui a Cristo e tenho andado assoberbado, tenho andado sobrecarregado, com fardo pesado? É exatamente porque muitas vezes a gente não aprendeu de Cristo. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, é uma dica para nós ser manso e humilde de coração. E o que é ser manso e humilde de coração? É ter humildade para aprender de Cristo. É ter humildade para entender que a verdade está em Cristo, não em nós. Enquanto a gente tiver esse sentimento de que a gente já sabe tudo, de que a gente já é autossuficiente, Deus não pode fazer qualquer transformação na minha vida, nem na sua vida. Então aprenda de Cristo, né? Jesus Cristo falou: sereis meus discípulos se seguires as minhas palavras, né? Então esse texto fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí sim vem a parte que você gostaria de estar vivendo e que de repente não está ainda. E encontrarei descanso para as vossas almas. Quando? A partir do momento que você aprender de Cristo. E não só aprender, mas entender e viver nessa verdade que você aprendeu. Então, irmãos, quer descanso, quer paz? A ausência de paz é muito ruim. A ausência de paz traz caos, traz hostilidade. A ausência de paz traz desesperança, traz confusão. Mas a paz que excede todo o entendimento, que já está disponível para nós, ela está acessível pela fé, pelo conhecimento da verdade. A Bíblia fala lá em João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade e seja liberto. Conheça a verdade e seja liberto. Ande na verdade e seja livre. Ande na verdade, aprenda da verdade e descanse a sua alma. Amém? Então você não é o local, não é a circunstância, não é o que está acontecendo que vai dizer como você vai estar. Amém? É o que você acredita, é o que está dentro de você já sedimentado, é o que está dentro de você já construído. E essa verdade é Cristo. E você precisa entender essas coisas. Jesus, ele fala que ele nos traz um ensinamento no capítulo 12 de Mateus, que eu achei bastante interessante,
que é exatamente aqui no verso 9, quando ele partiu dali, entrou na sinagoga deles e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Eles quem? Os fariseus, para o acusarem, o interrogaram: é lícito curar no sábado? Ó, irmão, aqui tem uma revelação muito forte, muito importante. Muitas vezes a gente recebe um espírito de acusação e a gente quer replicar esse espírito de acusação. E ao invés de a gente seguir a Cristo com o coração limpo, com a mente iluminada, aberta, com tranquilidade, em paz, a gente prefere ser juiz sobre a vida das pessoas, ser juiz sobre a vida daqueles que estão com a incumbência de levar o evangelho, de levar a palavra, amém? Então, eu quero dar uma dica: Deus não nos constituiu juiz sobre a vida de ninguém. Deus tem um plano para as nossas vidas especificamente. E através das nossas vidas, através da transformação das nossas vidas, que vem em primeiro lugar, pessoas serão impactadas não por aquilo que muitas vezes eu vou falar, por aquilo que eu vou fazer, mas exatamente pelo fato de estar vendo na nossa vida uma transformação verdadeira, amém? Então, esses homens, eles eram acusadores, e eles perguntam para Jesus: é lícito curar no sábado? Ou seja, já queria trazer uma dificuldade para o encaminhamento de Jesus, né? Quantas vezes a gente vê pessoas trazendo dificuldade para que a gente se viabilize, para que a gente caminhe, né? E aqui este era o objetivo. Mas Jesus respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e ela no sábado, ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito fazer o bem no sábado, né? Qual é o ensinamento, irmãos, que eu tirei dessa palavra? N ensinamentos, mas um ensinamento muito forte. Primeiro, que nós estamos num reino, e é o reino de Deus. Nós não estamos em um império de trevas. Nós somos cooperadores do reino de Deus. Nós estamos impulsionando para que mais pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Nós estamos nessa direção. E esses homens estavam ali tentando dificultar a caminhada de Jesus. Não é uma coisa boa tentar dificultar a caminhada de Jesus. Nós não podemos nos posicionar num local onde nós venhamos trazer peso sobre o evangelho, nós venhamos trazer confusão, que nós venhamos trazer acusações, que nós venhamos trazer julgamento. Não é uma boa posição, mas Jesus Cristo esclareceu para esses homens, né? E aí ele traz exatamente uma ilustração sobre possuir coisas, né? Aí ele pergunta: qual de vós, se a ovelha de vocês cair num buraco no sábado, não vai lá e salva ela, né? Está falando sobre uma inversão de valores. E essa inversão de valores está presente no mundo hoje. Acontece que as pessoas estão com o olhar, com o foco, com a visão, onde as coisas são mais importantes do que pessoas. Você vê pessoas entristecendo mais o coração quando recebe a notícia que teve uma perda material, quando tem um prejuízo, quando não tem um lucro, quando não alcança uma bênção material, do que entristecendo quando recebe uma notícia de que um irmão está doente, de que o irmão está passando dificuldade, do que o irmão está enfermo e está grave, do que um irmão faleceu por conta de uma enfermidade, coisas nesse sentido. E Jesus Cristo, exatamente, ele vem querer nos ensinar isso. Pessoas, almas, vidas valem mais para Deus do que as coisas materiais. As coisas materiais, elas são importantes para esse tempo, porque nós precisamos dela para nos mantermos nessa terra, mas ela não é o nosso objetivo, não são os bens materiais que ocupam o nosso coração. Então Jesus quer esclarecer isso, que pessoas são mais importantes do que coisas. E se a gente se preocupa, se a gente dá tanta ênfase, se a gente se esforça tanto pelas coisas materiais, deveríamos nos esforçar muito mais, porque pessoas são mais importantes. E Jesus fala: quanto mais vale um homem do que uma ovelha, né? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, quanto mais vale as pessoas do que os bens materiais, né? Qual nível de esforço, de encaminhamento, de acordar cedo, de colocar força, né? De me especializar, de buscar crescimento, onde eu tenho feito mais esse investimento?
é na minha área material, é nas minhas coisas seculares, é nas minhas coisas do dia a dia, ou eu tenho feito pelo menos uma divisão desse tempo de ter me preocupado também com as coisas dele, né? E quais são as coisas dele? São exatamente as coisas que Jesus Cristo vem nos ilustrar, e nesse texto ele vem ilustrar exatamente isso. Então eu estou me preocupando com as pessoas, né? Eu estou me preocupando, estou fazendo bem. Ele fala, é lícito fazer o bem no sábado, né? Ele fala aqui no verso 12 do capítulo 12. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. É lícito fazer o bem todos os dias. É lícito se ocupar de fazer o bem, né? Acelerar para fazer o bem. É lícito observar as necessidades do irmão, né? E tentar de alguma forma supri-la, tanto necessidades emocionais, espirituais, de presença, de palavra, né? Jesus Cristo ele vem dizer, é lícito, irmão. Sabe por quê? É verdade. Se a gente tiver alguma dificuldade na nossa área, materialmente falando, alguma coisa que vai nos trazer um prejuízo, alguma coisa que não vai nos trazer um enriquecimento, a gente passa noites virados para poder corrigir esse defeito, essa dificuldade, para poder corrigir essa falha. A gente passa dias e dias sem aparecer em casa, viaja, sai de noite, sai de manhã, sai de madrugada, faz o que for necessário para que a gente não tenha um prejuízo material. Irmãos, é importante isso, é importante, mas aonde está o teu coração? Vamos dividir o nosso tempo, vamos nos preocupar em realizar aquilo que Jesus está nos instruindo, vamos nos preocupar com pessoas. Existem pessoas que muitas vezes não têm proximidade conosco, mas que estão passando por muitas dificuldades, necessidades do básico, e o nosso espírito cristão, o nosso espírito, aquele espírito que está dentro da gente, que está nos incomodando, que está nos arranhando, não é nessa direção de estar buscando favorecer essas pessoas, está trazendo um alento, está trazendo uma facilitação para estas vidas. E eu quero finalizar trazendo mais um texto que Jesus nos traz no capítulo 12, está aqui no verso 7. Jesus fala, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, né? Então, Jesus Cristo, aqui no verso 7 do capítulo 12, ele fala, se vós soubesses do que significa misericórdia quero, né? É essa visão aberta, irmãos, de olhar para o próximo, de entender a necessidade do próximo, de se encaminhar até ele, de se disponibilizar para verdadeiramente estar cumprindo o ID do Senhor. E aí a gente vai entender o texto que fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E aqui eu trago um parênteses, não adianta eu justificar, mas eu estou fazendo isso por isso, eu estou fazendo isso por aquilo. Irmãos, nós temos visto quantas pessoas fez isso por isso ou isso por aquilo, e se encaminhou e buscou-se enriquecimento, buscou se empoderar, buscou ser uma grande autoridade, buscou ter evidência nesse mundo, e fatalmente, infelizmente, foram surpreendidos por um tempo difícil, que veio enfermidade, que veio morte sobre esta casa, sobre a vida dessas pessoas, e tudo que ela construiu, e tudo que ela edificou, irmãos, nada disso prosperou, porque acabou esse plano, acabou essa vida, acabou tudo. Então, quando a Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, também ela está dizendo que quem busca em primeiro lugar o reino de Deus encontra uma justiça que muitas pessoas não conhecem, porque só pode entender quem usufrui da presença do Espírito. E é sobre essa justiça que Deus nos fala nesta noite. É sobre a justiça da gente se voltar para aqueles que estão necessitando nesse momento, de que a gente viva o verdadeiro evangelho e alcance as vidas, e fale do amor de Deus, e viva o amor de Deus, e influencie pessoas a viver no amor de Deus. E não venhamos com tantas desculpas. Por que eu não estou fazendo? Porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e a palavra já fala, irmãos,
Ninguém que se embaraça com as coisas desse mundo vai agradar aquele que o alistou para o combate. Por isso, busque se desembaraçar ao máximo das coisas desse mundo. Confia no Senhor, que você buscando em primeiro lugar o reino de Deus, todas as suas necessidades serão supridas. Irmãos, nada está nas nossas mãos. Quem nos sustenta, quem nos provê é Deus. Pensa nisso, nada está nas nossas mãos, nada. Quantas pessoas eram ricas e hoje são pobres, quantas pessoas esbanjavam saúde e hoje elas estão enfermas ou morreram de uma enfermidade, quantas pessoas confiavam na sua própria força e foram assassinadas de repente num assalto ou morreram num acidente de carro. Irmãos, nada está nas nossas mãos, nós somos exatamente necessitados da segurança de Deus, da direção de Deus, da provisão de Deus. Tudo está na mão dele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Então vamos ter uma vida consciente, uma vida que adore a Deus e que nós possamos entender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. É exatamente essa vida de amor, uma vida de misericórdia e desprendimento das coisas desta terra e se voltando para Deus, amém? Então glória seja dada ao nome do Senhor e que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais um tempo nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, oramos, Pai, pela nossa igreja, pela igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, pelas famílias, ó Pai, Odre Novo, pelas famílias, ó Pai, que têm perecido, que têm enfrentado dificuldades nesse tempo. Oramos, ó Deus, por portas de emprego sendo abertas para aqueles que precisam, provisão chegando para aqueles que necessitam, ó Deus. Ó Pai, oramos para que a cura divina se manifeste sobre a vida daquelas pessoas que estão passando por um tempo de enfermidade, por aquelas pessoas a qual elas têm sido representadas, ó Deus, por alguma pessoa que traz o nome desse irmão, dessa irmã que está enfermo, e nós temos orado que o Senhor possa materializar a cura, o milagre, estabelecer, ó Deus amado, paz sobre as famílias, paz sobre as casas, ó Deus. Em nome de Jesus nós confessamos e confiamos que a nossa provisão vem do Senhor. Oramos pela nossa nação e por nossas autoridades. Clamamos que a tua mão poderosa esteja sobre cada uma delas, ó Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, as doces consolações do Espírito e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nossas vidas e sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus então. Que os irmãos tenham uma excelente semana, uma semana de vitória, uma semana cheia de toda a verdade, de toda a suficiência. Lembre-se, Deus é bom. Lembre-se que a palavra fala que você não tem muitas vezes porque não pede. Quando pede mal. Então vamos aprender a pedir. Vamos primeiro nos aproximar de Deus, buscar o reino, né? Porque muitas vezes a gente está pedindo só para gastar com a nossa própria provisão. Vamos mudar esse foco, vamos olhar para o próximo, vamos dividir o que a gente tem e Deus vai acrescentar e vai multiplicar nas nossas vidas, amém? Queremos encorajar você a continuar trazendo as suas ofertas, os seus dízimos. A igreja continua em pleno vigor, em pleno vapor. Nós temos feito muitas obras sociais, temos ajudado muitas pessoas, temos feito alguns reparos, alguns ajustes aqui na igreja para o retorno dos nossos cultos presenciais que estão próximos, amém? Vamos continuar orando por todas essas coisas, vamos manter firme o nosso relógio de oração, irmãos. Não abra mão de orar no teu horário, não abra mão de orar por aqueles temas que a gente tem lançado como desafio, amém? A igreja é forte se nós formos unidos. Se nós estivermos juntos, unidos, nós vamos avançar. Nós somos fortes, amém? Então fiquem na paz, que o Senhor possa estar em nome de Jesus, te encorajando a fazer essa caminhada com mais vigor, com mais força e com mais coragem, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém? Fiquem na paz.